doutor Carlos Maia, nosso curador, nossos também queridos advogados, saúdos na pessoa de todos que estão aqui, da Marcela e da Vanusa, né, que são as mulheres aqui advogadas agora presentes, também do beijo do doutor Giliardi, Moldi. Senhores servidores, a minha neta chama-se Isabel. Isabel. Igual Isabel da Penha, hein, Regina? Exatamente, coincidência, né? Parabéns a Isabel pelo seu dia. Já lhe falo, Excelência, que é um lindo nome, é o nome da minha primogênita, minha filha mais velha. Mas, gente, vamos iniciar os nossos trabalhos, vamos tentar. Começar, tá sem som. Doutora Vanusa, fecha o vídeo. Já estamos gravando, presidente. Vídeo não, fecha o som. Já estamos gravando. Qual o som, doutora Vanusa? É que estava fazendo barulho aqui. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo quórum e presente Sua Excelência, o doutor representante do Ministério Público declara aberta a presente sessão, ao tempo em que declara aprovada a ata da sessão anterior, caso não haja manifestação contrária. Aproveito a ocasião para cumprimentar a Corte, na pessoa de Suas Excelências, as eminentes desembargadoras Regina Ferrari e desembargadora Denise Bonfim. Entendemos cumprimentos também a todas as mulheres pelo seu Dia das Mulheres. Cumprimento também os eminentes embaixadores Laudibon Nogueira, Júnior Alberto, Cristo Molês, doutor Carlos Maia, nosso procurador de Justiça. Cumprimento aos senhores advogados, doutor Giliardi, doutora Vanusa e doutora Marcela, bem como a servidora, doutora Caiana, a quem, através de quem eu cumprimento todas as servidoras do Poder Judiciário, Senhoras e senhores, nós temos dois processos de quórum ampliado e vamos iniciar por eles. Eu já chamo a julgamento, o item terceiro da pauta, no qual, o quórum ampliado, no qual participará do julgamento a desembargadora Regina Ferrari, João Roberto, Denise Bonfim, doutor Luiz Codolês e eu. Na sequência, nós chamaremos o processo número 2 da pauta, no qual participará do quórum ampliado o desembargador Laudibon Nogueira. Ok? Eu já chamo a julgamento pela ordem, o item terceiro da pauta é a apelação civil número 07.047.80, data 83 de 2020, cuja papeleta reza o seguinte: após votar a relatora, que é a desembargadora Regina Ferrari, pelo provimento parcial do recurso, declarando a ilegalidade dos descontos realizados no vencimento da apelante com a restituição de valores na forma simples, e divergiram os desembargadores Francisco Djalma e Denise Bonfim. Pela ordem do desembargador Denise Bonfim, divergiu e, na sequência, eu lancei voto acompanhando Sua Excelência, no sentido de dar parcial provimento ao recurso, todavia com a restituição em dobro, instaurando-se, assim, o quórum ampliado. Eu, pela ordem, eu ouço a eminente relatora, desembargadora Regina Ferrari. Obrigada, presidente. Eu gostaria só que o senhor me dê o item aqui novamente, que eu estou... O item terceiro da pauta. Terceiro, né? Obrigada. Eu gostaria só de fazer um reforço à argumentação do meu voto. Eu peço licença aos demais colegas, apenas para um pequeno esclarecimento. Muito obrigada. É o item sexto, né, Excelência? O item 6. 6. Aliás, terceiro, desculpe. É o terceiro. Terceiro, ok. Só um minutinho. Excelências, não há sustentação oral, viu? Só um minutinho, por gentileza. Quanto aos valores, que esse é o ponto, né? Apenas quanto ao valor que deverá ser devolvido, se em dobro ou se na forma simples.
Em primeiro lugar, eu destaco que o entendimento do STJ, pelo qual a devolução em dobro deve acontecer quando a situação envolver conduta que contraria a boa-fé objetiva. Ele, em verdade, sofreu modulação. Pois bem, em caso prescindível o reexame fático probatório, não incidindo o óbice da súmula 7 do STJ, pois todas as circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso especial foram delineadas no acordo recorrido, mas isso não importa. Vamos lá. Segundo o teste fixado pela Corte Especial, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CBC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar a conduta contrária à boa-fé objetiva. Ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Esse precedente é de 21/10/2020. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos, também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acordo em que fixado o precedente. Caso concreto, no qual a cobrança indevida de débito é exclusivamente privado, contratos bancários, realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, não foi aplicada a tese naquele fixado, sendo confirmada a devolução simples dos valores cobrados. Agravo interno que se nega provimento. Então, esse contrato é anterior a este precedente. Então, portanto, não comprovada a má-fé, não é? Nós estamos, então, determinando que se faça a devolução na forma simples. Esse ponto já fora tratado também de matéria muito clara pelo desembargador Lodival Nogueira, nos seguintes julgados. Aí trago aqui a colação. A Corte Especial do STJ, isso está entranhado num dos votos do desembargador Lodival Nogueira. A Corte Especial do STJ modificou a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, passando a estabelecer que não mais é necessária a comprovação específica do elemento volitivo do fornecedor de serviços, que no caso seria má-fé, para a incidência da penalidade de restituição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, que configura a tese, inclusive, da desembargadora Denise, desembargador de Alma, que posta nesse julgamento em discussão. Referida virada jurisprudencial, contudo, teve efeitos modulados, de modo que a nova interpretação há de ser aplicada apenas para cobranças realizadas após a publicação do acordo, ou seja, ocorrida em 30/3/2021. Então, a aplicação à espécie da jurisprudência anterior do Tribunal da Cidadania, segundo o qual a repetição em dobro de indébito requer a demonstração de má-fé. Como, então, essa contratação foi anterior, né? Não houve essa demonstração da má-fé, então, portanto, eu determinei que fosse devolvida em dobro. E trago aqui a colação várias... Não, devolvida simplesmente, Regina. Desculpa, devolvida na modalidade simples. Pois bem, então, eu trago aqui alguns julgados, a discussão apenas, mas também, né, estou aqui aberta ao diálogo, e, portanto, eu queria só fazer este reforço de argumento no meu voto anteriormente esposado. Então, eu coloquei, veja-se que na situação em tela, o empréstimo fora contraído em março de 2015 e quase inteiramente pago a última parcela em abril de 2021, antes da publicação do acordo do STJ, que inovou o seu entendimento sobre a matéria, que ocorreu o entendimento sobre a matéria em abril de 2021. Logo é exigível a demonstração de má-fé, nesse caso concreto, dos contratos doravante depois da publicação do acordo, sim. Aí, ok, será devolvido em dobro. Na atuação da instituição bancária, o que definitivamente não aconteceu no caso dos autos. Em verdade, a casa bancária, ao juntar aos autos o comprovante de depósito do valor do mútuo em conta corrente de titularidade da recorrente, praticou atitude incompatível com quem age de má-fé, com o desejo de prejudicar ou oferir vantagem devida de outrem. Além do mais, a necessidade de se comprovar a má-fé das instituições de crédito é tão grande que até nos casos de contratações fraudulentas, sua demonstração é de rigor, conforme o entendimento de ambas as câmaras cíveis do TJC, que pode ser ilustrado pelos julgados, que eu trago aqui a colação, da relatoria da minha lavra, os senhores estão visualizando, da relatoria do desembargador Luiz Camolês também, estou fazendo a colação aqui dos precedentes, do desembargador Júnior Alberto,
e também desembargadora Valdirene Cordeiro. Portanto, os descontos realizados nos vencimentos da autora devem ser restituídos de forma simples, cujos valores devem ser calculados na fase de liquidação após indicação da autora de todos os descontos realizados indevidamente pela instituição recorrida, com atualização monetária a partir da data de cada desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês, também a partir da data de cada desembolso. É como voto, excelências. Que esse foi o ponto de divergência, né? Ok, Regina, eu tendo em vista que, tendo sido este o ponto de divergência, cuja divergência foi levantada, puxada pela eminente desembargadora Denise Bonfim, eu ouço Sua Excelência, eminente desembargadora, na sequência eu ouço o desembargador Júnior Alberto. Desembargadora Denise. Pois não, desembargador Djalma, eu cumprimento Vossa Excelência, dou as boas-vindas a Vossa Excelência pelo poucas fériasinhas que o senhor teve, mas seja bem-vindo. Quero cumprimentar a nossa querida Regina, e já aproveitando também que é o Dia das Mulheres, parabenizar a doutora Caiana, parabenizar todas as advogadas que estão presentes, todas as mulheres, que hoje é o Dia Internacional da Mulher, que Deus continue nos abençoando, todas as mulheres do mundo inteiro. Senhores, eu quero cumprimentar o desembargador Camolês, o desembargador, meu presidente lá da turma, que turma da primeira Câmara Civil, desembargador Júnior Alberto, querido, e desembargador, com relação, desejar a todos um bom dia. Com relação ao voto, eu continuo ainda com o meu mesmo entendimento. Essa modulação, eu entendo que a lei, ela veio aí, o Código do Consumidor, disse que foi restituindo essa modulação, eu, apesar de ser do Tribunal da Cidadania, eu continuo no entendimento da letra da lei, e eu não aplico esse entendimento a esses casos, a qualquer caso, porque é muito difícil comprovar má-fé. Eu não sei como é igual essa nova lei que tem de abuso de improbidade, que comprovar que a pessoa cometeu corrupção. Não quis, não teve dolo em cometer corrupção. Eu não entendo como é que a gente vai comprovar isso, de que a pessoa não teve dolo ao ficar com dinheiro público, não dá para me entender. E para mim, nesse caso também, não tem como nós comprovarmos que o banco, não é? Ele não teve má fé em tirar. Eu acho que isso é impossível. Então, eu continuo com a devida vênia, minha querida colega aí, que juntou vários julgados aí dos outros colegas, mas eu continuo, Regina, que tem que ser devolvido em dobro. Tá bom? Muito obrigada. Ok, desembargadora. Eu ouço Sua Excelência, eminente desembargador Júnior Alberto. Bom dia, doutor Júnior. Bom dia, prefeito Djalma. Primeiramente, eu estendo boas-vindas para a Vossa Excelência, dizer da satisfação pelo aqui novamente na presidência desses trabalhos. Cumprimento os eminentes colegas, desembargadora Regina Ferrari, membro nato, e os mais desembargadores convocados para compor esse julgamento criado, desembargadora Denise, desembargador Luiz Camolês, e também cumprimento o desembargador João Nogueira, do Carlos Maia, procurador de Justiça e advogados presentes. Eu, antes de passar o voto, presidente, gostaria de fazer uma homenagem especial no dia de hoje, Dia das Mulheres, né? Quem sabe não teríamos um mundo melhor se esse mundo fosse governado pelas mulheres, Marco de Djalma. E nós vemos aí os maiores genocidas, exterminadores da raça humana, Hitler, Napoleão Bonaparte, Pol Pot do Khmer Vermelho, Stalin, Mao Tse-tung, assassinaram milhões e milhões de pessoas, e você não vê uma mulher iniciando guerra e fazendo isso que os homens fazem. Né? Quem sabe teríamos um mundo melhor, né, se esse mundo fosse governado por mulheres. Né? A única guerra que eu vi ser deflagrada por uma mulher foi quando a Argentina invadiu lá as Malvinas, né, as Ilhas Falkland. Margaret Thatcher, então, mobilizou o seu exército para fazer defesa. Ela foi um ato de defesa. Né? Então fica aqui a minha homenagem às mulheres e os meus votos de que as mulheres passem a dominar mais e mais aí o poder para que tenhamos um mundo melhor. Quanto à matéria, senhor presidente, eu estou a seguir a eminente relatora, né, porque o seu voto está baseado em precedentes
tanto da primeira quanto da segunda Câmara Civil, inclusive da minha relatoria. Eu entendo aí que a má-fé realmente ela não se presume, embora, senhor presidente, já tenho visto aí decisões, inclusive de cortes superiores, defendendo essa tese que a má-fé se presume. Não. O direito, né, o direito puro, ensinado nas cátedras, nas faculdades, nas universidades, é de que a boa-fé se presume. Agora, a má-fé tem que ser provada. E eu não vejo pela análise dos autos, a comprovação da existência de má-fé. Havia uma contratação entre as partes, né? Houve uma retenção, um desconto de valores a maior, né? E não verifico a existência de má-fé. Então, estou acompanhando a relatora, pedindo vênios que me antecederam, né, para divergir da posição, né, que reconhece a existência de má-fé. Eu acompanho a relatora. Desembargador Gilberto, obrigado, então. Desembargador Luiz Camulês, como vota? Bom dia, desembargador Francisco Silva, conforme eu vejo aqui, embora chamem de Djalma, mas costumeiramente. Tá? Desembargadora Denise Bonfim, desembargadora Regina Ferrari, às quais eu rendo as homenagens pelo dia de hoje, Dia Internacional da Mulher, um dia que isso são todos os dias, né? Parabenizo também a desembargadora Regina pelo nascimento da outra neta, Isabel, que ela possa estar confortavelmente entre os seus familiares, que as bênçãos do Senhor estejam sobre todos os familiares, principalmente sobre esse novo ser, que ela cresça na palavra do Senhor. Parabenizo também a senhora secretária e as advogadas que se encontram nessa sala e todos aqueles que estejam assistindo, principalmente as mulheres, em se tratando deste dia. A única divergência foi em relação a isso, eminente desembargador presidente? A única divergência diz respeito à devolução simples ou em dobro. Perfeito. Conforme os julgados lá da Câmara de onde eu provenho, a primeira Câmara Civil, nós temos reconhecido apenas a devolução de forma simples. Assim, eu acompanho o voto da eminente relatora. Obrigado. Obrigado, desembargador. Desembargador Luiz Camulês. Senhoras, eu voto, eu continuo, desembargadora, peço bem a desembargadora Regina e aos que o acompanham no seu entendimento. Eu tenho a impressão que a devolução em dobro, logicamente que fica muito mais seguro, eu entendo que é muito mais seguro aplicar-se a legislação, o Código do Consumidor, e determina, em casos como esse, a restituição em dobro. Eu estou, portanto, seguindo o entendimento da divergência, acompanhando a desembargadora Denise Bonfim, com todas as vênias. Ok? Proclamo, portanto, o resultado. Decide a Câmara por maioria, dá oficial provimento ao recurso, do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas. Ok? Eu já chamo a julgamento. Na sequência desta feita, participará o desembargador Laurivon Nogueira, né? Fica dispensada a desembargadora Denise Bonfim. No caso, se quiser continuar conosco, desembargadora, prazer tê-la. Desembargador presidente, muito obrigada. Eu desejo a todos uma excelente sessão e um abraço a todos, carinhoso, a todos meus colegas aí, Camolês, o senhor, Regina. A Regina é duplamente abraçada e beijada por conta de ser mulher e que a Isabel chegou com saúde. Júlio, também um abraço, todos, tá? E todos os advogados e as advogadas aí se sintam homenageados nesse dia. Muito obrigada, Caiana, pelo seu modo de tratamento como o desembargador presidente. Gostaria de fazer só um elogio à doutora Caiana, que ela está sempre a postos a nos ajudar antes das sessões. Muito obrigada, um bom dia a todos. Fiquem com Deus. Forte abraço, minha presidente. Fique com Deus. Mais uma vez, aceito os cumprimentos pelo belo dia. Obrigada, desembargadora Denise. Feliz Dia das Mulheres. Saúde e paz. Amém. Deus também. Amém. Amém.
Amém. Saudações. Gente, vamos dar continuidade. Chamo a julgamento, item 2 da pauta, que é uma continuação do julgamento, cuja papeleta diz o seguinte: após apresentar o voto divergente, o desembargador Francisco Djalma da Silva, no sentido de dar parcial provimento ao recurso divergente, tão somente quanto à devolução da multa, manteve a relatora o seu voto, a desembargadora Regina Ferrari. Eu esqueci de me chamar o número do processo, é o processo número 0714-543-33-2018, da relatora desembargadora Regina Ferrari. Espaço, no caso, é o Adem Araújo da Silva e apelado Everton da Costa e Silva. Então, após votar a desembargadora Regina, eu votei no sentido de instaurar a divergência, no sentido de que a devolução, de que fosse, deixa eu ver aqui, a parcial provimento ao recurso divergente, tão somente quanto à restituição da multa. A desembargadora Regina votou no sentido de que fosse restituída a multa. Eu lancei voto no sentido de que não fosse restituída tal multa. Eu concedo a palavra, portanto, a sua excelência, eminente relatora, desembargadora Regina Ferrari. Excelência. É o item 2, desembargadora. Tá, obrigada. Item 2, né? Uhum. Sempre eu me perco porque o SAG trava. Eu estou abrindo de novo, só um minutinho, por favor. Item 2, né, excelência? Item 2, a pauta. 2, tá. Excelências, eu já manifestei, não é? Provendo em parte. Provendo em parte, entendendo que é lícito a ele o desfazimento do negócio jurídico, do arrendamento rural, motivando, então, o retorno das partes ao estado anterior, ou seja, e de qualquer maneira, eu contei aqui o aluguel devido pelo período da ocupação do bem objeto do contrato rescindido e da multa penal compensatória em atenção ao princípio da justiça contratual. Se os colegas quiserem que eu leia o voto, eu lerei, mas acho que já está bem fundamentado aí, né? De qualquer maneira, estou à disposição. Então, eu concedi em parte o provimento para... Deixa eu ver a parte dispositiva do voto, por favor, só um minutinho. Estou folheando o processo. Nesse caso aí, a desembargadora Regina rescindiu o contrato, que já pagou, se compensou e não tem que pagar mais a multa. O desembargador Djalma entende que tem que ser paga a multa compensatória, não é isso, desembargador Djalma? Não. Eu entendi que o que ele já pagou antecipadamente fica compensado e quitado os valores acima referidos. Desembargadora Regina, com licença. O doutor Giliardi pretende sustentar, realizar a sustentação, doutor? Na verdade, Excelência, eu gostaria apenas de que os dois entendimentos, tanto de Vossa Excelência como da relatora desembargadora Regina, eles contemplam, em certa medida, o interesse recursal do meu cliente. Mas o ponto aí de divergência é justamente essa questão da multa, que, como o doutor Júnior já estava compreendendo, a desembargadora Regina colocou que não haveria, né, já estaria quitado as partes. A rescisão com o que seria pago, porque o meu cliente adiantou um valor bem considerável pelo arrendamento que ficou no máximo 30 dias, o boi lá no pasto, mas a gente pleiteava a rescisão motivada pelo dono da área, ou seja, ele teria que devolver dinheiro para o meu cliente, o senhor Adem, porque houve um descumprimento contratual por parte dele, reconhecido inclusive na sentença, porque ele prometeu entregar uma área, quando o meu cliente chegou para colocar o boi, ele queria entregar outra área, inclusive não tinha banheiro, não tinha nada, ele até fez o banheiro, mas muito depois, isso foi reconhecido em sentença.
Então, apenas esse complemento, que eu já fiz tentação oral, né, quanto do julgamento. E aproveito, eu peguei a palavra e não cumprimentei Vossa Excelência, bom dia, né? Cumprimento aqui, parabenizo as mulheres pelo seu dia, especialmente a desembargadora Regina, a doutora Caiana, que eu endosso aí a fala da desembargadora Denise, sempre é muito atenciosa conosco, advogados também, e cumprimento minhas colegas, a doutora Vanusa, a doutora Marcela, a doutora Andressa Siqueira, que eu estou vendo que está aqui também, pelo seu dia. Muito obrigado. Ok, a doutora Vanessa se encontra presente e estou vendo aqui que ela é advogada da parte adversa. Sua Excelência pretende sustentar, doutora Vanessa? Sim, é Vanusa, Excelência. Bom dia. Desculpe. Não tem problema, é parecido. Bom dia a todos. Cumprimento especialmente as mulheres que estão presentes, em nome da doutora Regina, desembargadora relatora desses autos. Gostaria também, de maneira bem simples, como o doutor Giliardi falou, só contrapor algumas questões e que os autos falam outra versão da situação. Compulsão dos autos, a gente consegue verificar que em 4 de abril, o sobrinho do autor, né, do apelante, esteve lá na área e visitou a área. Em momento nenhum eles disseram que tinha sido visitado, que não conhecia a área, nem a questão de entrega diversa do que foi contratado, quanto à questão de pasto, de cerca, de divisória, de local para alojamento de insumos, não é objeto do acórdão. Somente a única questão que ficou pendente de resolver, no meu ponto de vista, é a questão da consideração de quebra do contrato por parte do apelado em função da residência, da casa. Mas o contrato, Excelência, se vamos puxar lá pelo processo, lá na folha 2, o contrato é específico ao dizer da seguinte forma, peço Vênia para fazer a leitura do parágrafo 2º do contrato firmado entre as partes. Ele reza o seguinte: o arrendador se compromete a autorizar o uso de uma casa para o peão do arrendatário. Em momento nenhum no contrato diz que essa casa tinha que ser nova, como é dito nos autos na inicial e depois em outras peças, inclusive no recurso. Em momento nenhum diz que essa casa tem que ser de alvenaria, ou que tem que ter contrapiso, ou que tenha que ter piso, ou que tem que ter banheiro. Lógico que o banheiro é uma questão de necessidade, teria que ter mesmo. E quando o representante do apelante esteve lá, ele visitou a casa. Depois ele teve dificuldade, durante a audiência de instrução e julgamento, de dizer até qual era a casa. Ele não conseguiu nem dizer que casa que teria sido apresentada para ele. Então, não procede os argumentos no apelo. E após a reclamação do representante do apelante ao apelante propriamente dito, que manifestou descontentamento com a casa, em 2 dias, ele adquiriu o material e fez a reforma. Fez contrapiso, fez o banheiro, atendeu às exigências do apelante e ele deu ok. Tanto é que numa conversa, após, ele falou, olha, o fulano lá falou o nome o apelido da pessoa, no caso, do encarregado dele lá, Marrom, chegou com o material e o seu sobrinho estava lá, o Arlen. E aí ele disse, tudo bem, ok. Tomou ciência, superou essa fase, superou este problema e depois disso ele ainda continuou com o arrendamento. Só depois ele encontrou uma nova pastagem com um outro preço, um valor muito mais atraente. Ele queria rescindir o contrato e manifestou esse interesse. Só que o apelado não aceitou porque o prejuízo para ele seria muito grande. Que ele adequou a fazenda, retirou o gado que ele tinha apacentado lá para poder ceder a terra em arrendamento para o apelante. E aí, com todas essas infraestruturas que foram necessárias, ele investiu uma grande soma de dinheiro nisso. Então,
o apelado entende que não houve descumprimento do contrato, porque o contrato não reza coisa diversa do que foi entregue, em momento nenhum. Dito isso, pugnas pela manutenção do voto, conforme exarado pela excelentíssima senhora desembargadora Regina Ferrari. Obrigado, doutora. Obrigada. Obrigado, desembargadora Regina. Agora sim, por favor. Excelências, como eu já havia exposto, eu entendi que o caso concreto merecia o tratamento de um provimento parcial do apelo para reformar a sentença de primeira instância. E, nesse ponto, declarar rescindido e extinto o contrato de arrendamento rural celebrado com o apelado, sem prejuízo, porém, do pagamento de 3 prestações de aluguel, que ficou pelo preço de 114 mil, e da multa penal previsto no contrato, de 114 mil, também de 114 mil reais. Como ele já havia adiantado 228 mil reais, então, eu declaro compensados e quitados os valores acima referidos, extinguindo-se todas e quaisquer outras obrigações decorrentes do contrato. Foi, então, nesse sentido que eu alinhei o voto. As razões dele já estão esposadas aí, todos os advogados conhecem, né? E agora tem o voto divergente, o desembargador Djalma deverá fazê-lo para que nossos colegas possam dizer como podem votar, né? Eu passo, então, a leitura da divergência, né? E diz o seguinte. Como já explicitado pela eminente relatora, desembargadora Regina Ferrari, trata-se de recurso de apelação interposto por Ada Araújo da Silva, em face de sentença proferida pelo juiz da segunda vara da comarca de Rio Branco, que julgou improcedente a ação declaratória de rescisão de contrato combinado com restituição de pagamento e multa, manejada pelo apelante em desfavor de Eberton da Costa Silva. Em suas razões recursais de folhas e folhas, sustenta o apelante, Ada Araújo, que a sentença de folhas é nula, pois não apreciou todos os argumentos trazidos aos autos, e, em especial, o fundamento jurídico do pedido principal, qual seja erro quanto ao objeto, sob o fundamento de que o apelado entregou ao autor, ora apelante, coisa diversa do combinado no contrato de arrendamento rural, restando, pois, impossibilitada a concretização do arrendamento, recusando aí o inadimplemento do apelado. Além disso, alegou nulidade do contrato porque celebrado com prazo abaixo do mínimo legal e o valor do contrato acima do teto legal. Já o apelado, o Herbert da Costa, em sede de contrarrazões, se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se, pois, inalterada a decisão combativa. Eu começo já examinando uma preliminar da alegação de erro substancial sobre o objeto. Digo o seguinte: no caso em tela, busca o apelante a nulidade da sentença de folhas e folhas sob a alegação de que o juiz do primeiro grau não apreciou todos os argumentos trazidos aos autos, especialmente o da existência de erro substancial sobre o objeto, este fundamentado no sentido de que o réu, ora apelado, entregou ao autor, ora apelante, coisa diversa do combinado no contrato de arrendamento, restando, pois, impossibilitada a concretização do arrendamento, fato este sobre o qual repousa a discussão. Pois bem, esse vício pelo erro é um vício de consentimento previsto nos artigos tais, artigo 138 a 144 do Código Civil, que eu deixo de ler. Não há, continuo, abraço, fecho aspas. Não há propriamente uma definição de erro na alegação pátria. Tarefa esta que coube à doutrina.
Discorrendo sobre o tema, a doutrina de Caio Mário da Silva Pereira, em sua obra Instituição do Direito Civil, volume 1º, 10ª edição, tal, página 350 a 359, explica que o erro se configura quando o agente, por desconhecimento, por falso conhecimento das circunstâncias, age de modo que não seria a sua vontade. Não seria a sua vontade caso conhecesse a verdadeira situação. Por sua vez, Orlando Gomes esclarece que o erro é um fato de representação que influencia a vontade no processo ou na fase da formação, influi na vontade do declarante, impedindo que se forme em consonância com a sua vontade, sua verdadeira motivação. Tendo sobre um fato ou sobre um passeio, noção inexiste, ou tendo sobre um fato ou sobre um passeio, um preceito, noção inexiste ou incompleta, inexistente ou incompleta. O agente emite sua vontade de modo diverso do que a manifestaria, se dele tivesse conhecimento, exato ou completo. Caio Gomes. O professor João Castilho, dissertando sobre esse mesmo tema, leciona: se houver discrepância entre a vontade declarada e a vontade interna, ou se a vontade já nasceu defeituosa, haverá vício de vontade. Toda vez que a vontade for defeituosa por obra exclusiva do agente, temos o chamado erro. E se esta vontade for manifestada num ato o direito tem interesse por esse vício de consentimento. É o que se reverte de tal significado, de tal importância que, se o agente soubesse que estava obrando em erro, se soubesse realmente a verdade sobre os fatos, não teria externado sua vontade daquela forma. É um erro de cuja consciência impediria o agente de praticar o ato se o conhecesse. Fecho aspas. Da leitura das doutrinas acima descritas, depreende-se que o erro nada mais é do que uma noção inexata, não verdadeira, sobre algum aspecto essencial do negócio jurídico. Porém, é indispensável ressaltar que o erro que enseja a anulação do negócio jurídico, além de substancial, deve ser inexcusável, decorrente da falsa representação da realidade própria do homem mediano, perdoável, por mais das vezes, pelo desconhecimento natural das circunstâncias e particularidade do negócio jurídico. Vale dizer, para ser excusável, o erro deve ser de tal monta que qualquer pessoa de inteligência mediana o cometeria. Não é o caso dos autos, pois, se houve vício de vontade, esse constituiu em erro grosseiro, incapaz de anular o negócio jurídico, porquanto revela culpa imperdoável do próprio autor, dadas as peculiaridades e as circunstâncias do negócio. Nesse cenário, não há que se falar na existência de erro substancial sobre o objeto, ao argumento de que o réu entregou ao autor, ora apelante, coisa diversa da combinado no contrato de arrendamento. Com efeito, a prova oral colhida nos autos, especificamente o depoimento do informante Arles Sampaio Silva, ouvido na qualidade em decorrência de parentesco com a parte autora, declarou que vistoriou a área antes de buscar a via contratual assinada pelo réu. A propósito, isso se traz à colação as declarações do citado cidadão, e o que eu deixo de fazer a leitura. Abro aspas, fecho aspas. Tal circunstância revela a anuência do autor quanto à condição do imóvel, pois caso houvesse alguma divergência entre o imóvel descrito no contrato e o historiado do sobrinho, poderia ter apresentado oposição sem aceitar o recebimento da via contratual assinado pelo réu e também sem efetivar o pagamento de parte do valor contratado.
Se não bastasse tudo isso, o fundamento da anulação do negócio jurídico por via do consentimento, ou seja, o erro substancial sobre o objeto, foi aventado somente na réplica e contestação, folhas e folhas. Ou seja, após a citação do réu, não se harmonizando tal procedimento com o pedido formulado na petição inicial, qual seja, a rescisão do contrato em decorrência da inadimplência do réu, efeito do negócio jurídico relacionado com a sua eficácia. Ainda é sabido que, até a citação do réu, poderá aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente do consentimento do réu. Artigo inteligência do artigo 329, primeiro do CPC. Na hipótese, verifica-se que a alegação de erro substancial sobre o objeto, vinculado na peça recursal, é inédita, configurando-se uma verdadeira inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, razão pela qual não pode a alegação de erro substancial ser conhecida por expressa previsão dos artigos 1013, parágrafo 1º, combinado com 2014 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, a doutrina de Nelson Nery Júnior, de Rosa Maria de Andrade, em sua obra Código do Processo Civil, comentado, releciona o seguinte: por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguída ou discutida no processo, ou no procedimento de primeiro grau de jurisdição. Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedido ou o pedido. Todavia, a norma comentada permite que seja alegada questões novas, de fato, desde que se comprove que não foram levantadas no primeiro grau por motivo de força maior. A norma proíbe a alegação de questões novas, de fato, no procedimento recursal de apelação. Ao recorrente e recorrido, também é vedado propor demanda nova, modificação de causa de pedir ou de pedido. Fecho aspas. No mesmo sentido, se traz à vale a jurisprudência do STJ, que faz esse mesmo encaminhamento, que eu deixo de ler. Portanto, não se conhece da preliminar de erro substancial sobre o objeto por inovação recursal e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e da dialeticidade. Da nulidade do contrato abaixo do mínimo legal e o valor do contrato acima do mínimo legal. De igual modo, constata-se que as preliminares de nulidade do contrato celebrado no período abaixo do mínimo legal abaixo do mínimo legal, contrato acima do teto legal, configuram em flagrante inovação à lei, caracterizando fato impeditivo do direito de recorrer, pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, sendo que suas análises por este colegiado implicaria em supressão da instância e desrespeito ao princípio duplo grau de jurisdição, impondo-se, portanto, o não conhecimento. Com essas razões, com essas considerações, não se diverge do entendimento de Sua Excelência Relator. Eu não vou levar essas preliminares à análise dos colegas, porque a divergência reside tão somente em relação à rescisão do contrato, a motivação relativa à rescisão do contrato, que eu passo agora a examinar. Da atenta análise dos autos, questão de mérito agora. Da atenta análise dos autos, verifica-se que o apelante, Adler, pretende a rescisão do contrato de arrendamento rural, cujo objeto era o arrendamento de pastagem com área de 1.400 hectares, destinado ao apacentamento de 2.000 cabeças de gado, em um imóvel denominado Fazenda Madalena, localizado na estrada BR-364, quilômetro 240, ramal Jequitibá, quilômetro
quilômetro 50, cidade de Lábrea, de propriedade do arrendador, senhor Everton da Costa e Silva, ora apelado. Afirma o apelante que, ao tempo da formalização do negócio jurídico, o recorrido, o apelado, na condição de proprietário e arrendador da área em questão, informou possuir uma área de pastagem pronta para receber a quantidade de gado com cerca divisória, coxos e água suficiente, além da disponibilização de casa para o peão e local coberto para armazenamento de sal, razão pela qual adiantou a título de pagamento a importância de R$228 mil, bem como determinou o encaminhamento do gado ao local destinado à engorda. Contudo, ao vistoriar a área, o local, observou o arrendatário que a área de pastagem estava inapropriada para o apacentamento e que a casa destinada ao peão, o vaqueiro, estava sem as mínimas condições de uso. Este inadimplemento pactuado levou o arrendatário, ora apelante, a ajuizar a presente ação declaratória de rescisão do contrato das áreas de pastagem que estavam inapropriadas para o apacentamento. Digo eu o seguinte: de todo o arcabouço probatório, entende esta relatoria que a resignação recursal, neste quesito, não deve prosperar. Isto porque as provas documentais e orais engendradas no processo não comprovaram que a área disponibilizada pelo réu ao autor não continha os atributos descritos no contrato. A despeito desta constatação, chama a efeito as declarações do Arlen Sampaio da Silva, que, visitando a área, não esclareceu nada sobre a inapropriedade da pastagem. Ele disse apenas o seguinte, que antes da assinatura do contrato, o depoente já havia ido à fazenda. Disse que, em sua visita, constatou que a fazenda possuía toda a infraestrutura que o senhor Ade necessitava. Fechado. Um outro item discutido aqui é sobre a ausência de condições mínimas para a habitação do imóvel destinado à residência do vaqueiro. Digo eu o seguinte: sustento o arrendatário, ora apelante, que no momento da formalização do negócio lhe foi mostrado por fotografia um imóvel em perfeitas condições de uso e habitação para servir de residência do seu vaqueiro. Porém, ao visitar a fazenda arrendada, lhe foi apresentado um outro imóvel destinado à moradia do referido vaqueiro, que era um local inabitável. Ou seja, foi apresentada uma área divergente daquela que foi apresentada ao arrendatário. Em razão disso, fez contato com o apelado e, diante do impasse, o negócio não se concretizou. Nesse ponto, eu peço vênia aqui para divergir da eminente relatora, desembargadora Regina Ferrari, pois entendo que a entrega pelo arrendador de um imóvel inabitável, destinado à moradia de peão do arrendatário, diferente do que lhe foi apresentado anteriormente, se revela, ao meu sentir, em inadimplemento contratual do arrendatário, ora o apelado. E explico. O arrendador e o arrendatário firmaram, em 21 de maio de 2018, um contrato de arrendamento, cujo objeto era o arrendamento parcial de pastagem com área de aproximadamente 2.400 hectares, denominada Fazenda Madalena, de propriedade do arrendador, destinado ao apacentamento de 2.000 cabeças de gado, pois com idade de 12 meses, marcado de ferro tal, bem como a disponibilidade de uma casa para moradia de peão, do arrendatário, conforme as disposições descritas na cláusula contratual, na cláusula primeira e do parágrafo 2º do citado contrato. Ou seja, a casa teria que ser, iria disponibilizar uma casa para moradia para o peão do arrendatário, conforme as disposições descritas no referido contrato. Neste contexto, em decorrência do negócio firmado entre as partes, o arrendador deveria ter entregue ao arrendatário uma casa
para a moradia do seu peão em perfeitas condições de habitação, na data estabelecida na cláusula segunda do citado ajuste, qual seja, no dia 5 de julho de 2018. Essa obrigação não decorria apenas da cláusula segunda do contrato rural, mas também do artigo 40 do Decreto-Lei número 59.666/66, que assim prescreve. O arrendador é obrigado a entregar ao arrendatário o imóvel rural objeto do contrato na data estabelecida por segundo os usos e costumes da região. Eu deixo de ler o citado contrato, porque ele estabelece, citado artigo 40, estabelece, fala sobre garantia do arrendatário e pagamento das referidas taxas. Fecho aspas, fecho aspas. No entanto, não foi isso que ocorreu, na minha concepção, haja vista que, de fato, foi entregue ao arrendatário o imóvel sem as mínimas condições de habitação. Essa argumentação restou corroborada pelas declarações da testemunha Josivan Nascimento Lima, Valtemir Alfredo de Oliveira e do informante Arlo da Sampaio Silva, em sede judicial, quando disseram, eu vou deixar de ler porque o voto está disponibilizado para todos os senhores. Com base nessas versões é que eu estou seguindo, fundamentando o meu entendimento. Digo eu o seguinte, ademais dessas declarações, é indispensável ressaltar que, quando da formalização do contrato de arrendamento, o arrendador, ora apelado, já tinha pleno conhecimento de que o imóvel previsto no instrumento contratual para a moradia do peão do arrendatário era um local inabitável, ou seja, um imóvel sem condições de habitação. Na hipótese, deveria o arrendador ter alertado ao apelante de que o imóvel destinado à moradia do peão necessitava de melhorias, fato este somente descoberto após a celebração do contrato. Vale destacar que a probidade e a boa-fé dos contratos deve ser guardado não só na conclusão do contrato, mas também em sua execução, ex-vi do artigo 422 do Código Civil, o que, por tudo quanto ficou constatado, certamente faltou ao arrendador ora apelar. Essa é a minha linha de entendimento e, com base nesse entendimento, eu lancei voto divergente da desembargadora Regina Ferrari, votando no sentido, dizendo o seguinte, por tudo exposto, não deve incidir a multa constante no contrato, correspondente a 3 meses. Eu estou votando exatamente a nossa divergente entre meu ponto de vista, desembargadora Regina, que a desembargadora Regina determina a compensação, não é isso, desembargadora Regina? Eu estou determinando, tão somente que não seja devolvido a multa, né? Ou seja, a multa seja restituída, o apelante não tenha que pagar a multa. Esse é meu lançamento de voto. Eu estou votando, voto pelo provimento parcial do recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau e, nesse ponto, declarar recebido unilateralmente o contrato de arrendamento rural celebrado com o apelante, com a exclusão da multa imposta de 3 meses do valor mensal do arrendamento aplicado pelo juiz de primeiro grau, em desfavor do recorrente. Tendo em vista que o apelante já pagou antecipadamente a quantia de R$ 228 mil, sendo 114 mil pelo pagamento de 3 prestações do arrendamento, ou seja, 3 meses efetivamente utilizado, é devido à condenação do apelado, a devolução ao pagamento, a devolução ao apelante da quantia de R$ 114 mil, que corresponde à multa. Ou seja, o desembargador Regina está determinando o pagamento, está determinando a compensação, eu estou votando no sentido de que seja devolvido a multa, porque eu entendo que houve, sim, motivação para a rescisão do contrato por parte do apelante. É como voto e ouço os eminentes desembargadores pela ordem, aqui ouço o desembargador Júlio Alberto, com excelência.
Bom dia novamente a todos, a novas saudações. A divergência é em mínima parte, né, entre a posição da desembargadora Regina e o entendimento do desembargador Djalma. Eu analisei os autos, realmente essa questão da pastagem, né, como motivo para a rescisão contratual, ela não está muito clara do ponto de vista do contexto das provas, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção foi justamente esse impasse com relação à moradia lá do Tucão, né? Existem fotografias nos autos, né? E, embora isso possa ser considerado um motivo, assim, não tão fundamental, né? Dado que o contrato que eu vi que foi celebrado entre as partes, ele foi um contrato assim, muito superficial, falou apenas em casa do peão, né? A gente não pode esquecer, senhores, que os funcionários, principalmente de pessoas, né, que têm um aporte financeiro aí considerável, eles têm que ser instalados em moradias com todas as condições, né? Houver uma fiscalização aí do Ministério do Trabalho, né? Isso causa um estrago danado aí. A primeira coisa que vem é acusar o patrão de praticar trabalho escravo, né? Aí vem multa, vem até, eu creio que até a figura típica penal pode ser, pode incidir, né? Então é muito grave isso aí, né? Isso causa aí um abalo aí do ponto de vista fulano de tal, povo de rico está praticando trabalho escravo, bota os empregados ali, entendeu? Então, assim, eu estou na linha de que há motivos realmente para a rescisão, né? E eu vou pedir vênia à eminente relatora também para seguir o entendimento do voto divergente do Eduardo Djalma, para não determinar aí a cobrança dessa multa, né? Eu vejo que há motivos, né? E sigo essa vênia. O voto está muito bem fundamentado, a relatora, como sempre, os votos são muito bem elaborados e temos seguido, na maioria das vezes, tenho acompanhado aí votos muito bem fundamentados, mas nesse caso em particular, o que me chamou a atenção foi isso, né? Essa situação da moradia, porque isso se a pessoa não atentar, né, o empresário, né, se não atentar para isso, a gente tem que estar cansado de ver aí notícias, né, nos meios noticiosos, né, de grandes latifundiários, de grandes empresários, né, que são pegos nessa situação aí de trabalho escravo, porque os empregados, né, os colaboradores, né, são colocados em moradias ali precárias, né, essa questão de chão batido, banheiro e tal, né, tudo isso aí, né, traz risco aí para caracterizar essa questão do trabalho escravo, né, e com todas as implicações que pode advir disso, né. Então, sem mais delongas, senhor presidente, eu sigo a sua divergência, pedindo vênia, a relatora, o voto está muito bem elaborado. Desembargador Júnior, eu ouço o desembargador Lourdes Nogueira. Bom dia, desembargador Lourdes, prazer revê-lo. Bom dia, presidente. Eu cumprimento, as boas-vindas ao seu retorno às atividades neste colegiado. Também cumprimento todas as mulheres presentes nesta sessão. Particularmente cumprimento a desembargadora Regina, o desembargador Júnior Alberto, o desembargador Luiz Camulês, cumprimento todos os procuradores de justiça, o Carlos Maia, cumprimento os advogados na tribuna virtual, eu faço na pessoa da doutora Marcela e doutor Giliardi. Cumprimento também os demais advogados presentes e a nossa secretária da sessão. De fato, na sessão anterior, eu já tinha acompanhado a relatora e tinha reiterado isso quando ocorreu a divergência em dezembro. Havia todo um cenário e despertou uma atenção especial. Agora, particularmente nessa sessão, eu
verifico que há alguns pontos de matéria fática que não estão muito claros para mim. Eu peço isso, senhor presidente, porque eu vou examinar melhor alguns aspectos que foram levantados aqui. Eu vi na fala da doutora Vanusa, e eu prefiro, então, tirar a dúvida examinando a documentação que consta dos autos. Então, peço vista. Ok. Nesse bardo, o Luiz Camolês tem condição de votar ou você aguarda o voto de vista? Eminente presidente, eminentes pares, ilustre desembargadora Regina, advogados que fizeram sustentação oral, de igual forma, presidente, eu vou aguardar o voto vista e eu solicito que o voto de Vossa Excelência, desembargador Francisco Djalma, seja encartado aos autos para uma análise melhor. Evidente que o desembargador Djalma citou um decreto mais da época de 1960, né? Isso é importante conforme o uso da localidade. Esse uso da região, melhor dizendo, esse uso era em uma época diferente. O desembargador Júnior ressaltou um ponto muito importante, que é essa questão de moradia para os empregados, principalmente na zona rural. Além de tudo que o desembargador Júnior falou, há uma inclusão desses fazendeiros, né? É uma lista negra, que eles chamam assim, e tem uma série de restrições. Com base nisso também, eu ia pedir vista, já que o desembargador Lodge vão se antecipou, eu aguardo o voto vista e solicito também, presidente, quem sabe eu consiga trazer juntamente com o voto do desembargador Laudivon. E se não for pedir demais, que o desembargador Laudivon, assim concluir o voto, puder passar para o gabinete, aí às vezes, fica mais fácil para apreciar e ver o segmento. Obrigado, presidente. Ok, senhor Bardo Camolês. Eu gostaria só de esclarecer que o meu voto já se encontra inserido dentro do processo, mas de qualquer maneira, se for o caso, eu passo a inserir novamente. Perfeito. Bom, então, após o pedido de vista, vamos aguardar suspenso o julgamento e aguarda-se retorno do voto de vista. Ok, senhor? Vamos, eu chamo a julgamento agora. Senhor presidente, estamos dispensados. Esse era o último, né? Era o último, senhor. Eu agradeço a participação de todos os senhores, tanto o desembargador Laudivon Nogueira como o Luiz Camolês. Eram os últimos processos aos quais Vossas Excelências participaram de participação. Eu agradeço, portanto, a colaboração de todos os senhores. Muito obrigado, então. Obrigado também, presidente. Tá. Obrigado. Bom trabalho a todos aí. Tudo de bom. Um abraço. Com Deus. Forte abraço. Presidente bom. Djalma, Obrigada. Bom trabalho, desembargador Laudivon, desembargador Luiz Camolês. Obrigada. Obrigado. Presidente Djalma, quando o senhor for aprovar a ata, tem umas retificações a fazer, tá? Em relação a algumas proclamações da última sessão, tá bom? Retificações. Ok. Vamos fazer logo essas retificações. Quais sejam, que eu quero. Caiana, está atenta a isso? É o item 29, 33 e o item 22. 22, 29 e 33 da sessão passada, presidente. São 2 embargos e uma apelação, tá? Por favor, quais são as retificações, desembargador? O item 22, que é a apelação civil 70, 75, 44-59. O resultado dá provimento ao recurso nos termos do voto do relator e das mídias digitais. Ok, está retificado. O item 33 são embargos de declaração civil. Está acompanhando, Caiana? Sim, presidente. Tá correto? O item 33, embargo de declaração civil 010, 13, 16, final 23, embargos conhecidos parcialmente e acolhidos nos termos do voto do relator. Ok. E o item 29, também embargo de declaração civil 010, 14, 92, final 02, acolhidos os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Tudo unânime, tá, presidente? Ok. Feita a retificação. O desembargador Júnior, o senhor leu o que estava constando no acordo. A retificação é o que está em minúsculo. Eu já procedi à retificação dos acordos. Tá. Então vamos lá. Eu vou, então,
declarar mais uma vez. O item 22 estava apelo provido, né, à unanimidade. Na realidade, é negar provimento ao apelo. Está em minúsculo, né, Caiana? Isso, o que está em minúsculo é o voto. Negar provimento ao apelo. O item 29, ele está embargos de declaração acolhidos. Na realidade, não acolher os embargos de declaração e proceder de ofício ao saneamento do voto embargado quanto aos ônus sucumbenciais nos termos do voto do relator. E o item 33, que é os embargos de declaração civil 010, 13, 16, 9, 23, ele foi proclamado conhecer parcialmente e acolher os embargos. Na realidade, é conhecer parcialmente dos embargos de declaração e nessa extensão pelo provimento parcial sem efeitos infringentes no termo do voto do relator. Eu agradeço, então, Caiana. De nada. Já foram procedidas as retificações, tá, presidente? Obrigado, então. Obrigado, então. Eu já chamo a julgamento. O item mês, aliás, item 9, da pauta é a apelação civil número 070, 8784-83-2021, da minha relatoria, o apelante, no caso, Jean Carlos da Silva Júnior, e o apelado é a Telefônica Brasil S.A. A sustentação, eu indago de Sua Excelência, a doutora Andressa, e dispenso a leitura do relatório. Doutora Andressa. Bom dia, Excelência. Sim, eu dispenso a leitura do relatório. Então, Vossa Excelência terá o prazo regimental de 15 minutos para a sustentação, doutora Andressa, por favor. Obrigada. Bom, inicialmente eu gostaria de cumprimentar a todos, doutor Francisco Djalma, desembargadora, presidente e relator dos presentes autos, desembargador Júnior Alberto, desembargadora doutora Regina Ferrari, ao qual eu faço um cumprimento especial em alusão ao Dia das Mulheres, ilustre membro do Ministério Público, doutor Carlos Maias, nobres colegas aqui presentes ainda nessa plataforma, bem como servidores. Bom, esse processo ele não é nada complexo, se me permitem. No caso, o consumidor, ele alega que tinha, sim, telefone contratado com a Vivo, né, com a Telefônica, contudo alega que era na modalidade pré-paga. Para embasar, com toda a venha, embasar suas alegações, seus fatos constitutivos, né, ele não trouxe nenhuma prova, ele apenas fez essa narrativa sem trazer qualquer prova, seja de alguma mensagem da época que ele tinha contratado, ele também indica qual era o número que ele efetivamente tinha contratado à época, ao passo que a Telefônica, na sua contestação, ela trouxe vias telas sistêmicas e documentação quando que foi feita a contratação. A contratação era de plano controle, em que você tem ali um crédito fixo, em que você tem que fazer a utilização deste, naquele período. Caso contrário, vence, enfim, são as regras contratuais no momento que você faz justamente ali, né? O que a gente verifica que não coaduna com as alegações autorais é que como poderia ser pré-pago se haviam pagamentos. Verificamos que as folhas 85 e 87, no que se refere ao contrato, ao qual ele reconhece que tinha realmente, mas alega que era na modalidade pré-pago. O contrato 027, 166, 9026, a gente verifica que houveram 6 pagamentos durante a contratação, o que já descaracteriza a figura do pré-pago. Estamos falando aqui de pagamentos, que vai ali, não é inserir crédito. A gente verifica também que neste contrato ficou entre o período dia 18 de fevereiro de 2016 a dia 27/10/2016 com a linha ativa. Só que diante da inadimplência, ele acabou sendo desativado. Temos aí também o segundo plano, que foi feito 16 pagamentos ao longo da contratação. Temos aí o contrato 027, 177, 06, 24. Nós verificamos essas folhas 88, que também é replicada em sede de contrarrazões.
Assim, excelências, apesar da narrativa autoral em que alega que havia apenas uma contratação pré-pago, nós verificamos que a documentação acostada aos autos diferem dos fatos aqui alegados. E alega o autor que, por ter esse plano pré-pago, ele se foi surpreendido, que é a negativação. Só que verificamos também que, conforme as faturas que foram ali colacionadas durante a contestação, havia sempre as cobranças. Olha, você está em atraso. Olha, a fatura tal está em atraso. Favor regularizar. Então, assim, que desconhecimento, que surpresa haveria se, a partir do momento que você não faz o pagamento e ainda há cobrança nas faturas, alegar desconhecimento, desculpa aí, excelências, com toda a vênia, não faz sentido. Ademais, é importante até mesmo registrar que o causídico que patrocina a apresentação dos autos, ele tem diversas idênticas, é um causídico de fora do estado, né, de Mato Grosso, e aí ele tem idênticas várias ações, dezenas de ações, inclusive já houve até em sede de quórum ampliado, analisado 2 processos, que eram deste mesmo causídico, em que ficou registrado, né, em quórum ampliado, eu não me lembro exatamente quem fez parte, se não me engano, era referente à primeira Câmara Civil, e ficou justamente consignado. Ora, as alegações por si próprias, elas não se bastam, tem que ser demonstrado minimamente os fatos constitutivos, e aqui temos provas que demonstram, né, de forma oposta às alegações. Tanto foi que, em sentença monocrática, foi julgado totalmente improcedente os pedidos autorais. Não houve, minimamente, além da demonstração dos fatos constitutivos, quando a apresentação da contestação, em sua réplica, não houve justificativa nem impugnação específica aos documentos lançados na contestação, com a contestação. Verifica-se um ponto muito importante também, que sequer compareceu à audiência de conciliação. A gente verifica isso, as folhas 381, o que causa grande estranheza. Sequer comparecer à audiência de conciliação de forma virtual, nem o advogado, nem o autor, seriam os fatos alegados efetivamente todos de conhecimento ou fidedignos com que o autor eventualmente poderia esclarecer em sede de juízo. Então, verificamos, excelências, que a sentença monocrática, essa não merece qualquer reparo, eis que analisou muito bem as provas trazidas aos autos, e ainda mais considerando os precedentes que nós verificamos das câmaras, tanto nesta quanto da primeira Câmara Civil. Razão pela qual requer, desde já, para que seja mantida a sentença pelos seus próprios termos e fundamentos, não provendo o recurso autoral. São essas as minhas razões. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, doutora Andressa. Desembargadora Regina, ela lançou o voto, acompanhando já a relatoria. Falta só o desembargador Júnior. O desembargador Júnior teve acesso ao voto do relator. Já desembargador Júnior? Presidente, tive e votei ontem, não sei porque ele não computou meu voto, mas eu estou acompanhando na íntegra o seu entendimento. Muito bem lançado. Parabéns por isso. Já proclamo o resultado. Decide a Câmara, unanimidade, negar provimento ao apelo nos termos do voto relator e das mídias digitais arquivadas. Eu estou votando pelo não provimento do recurso de apelação, exatamente por entender que a parte apelante não apresentou prova suficiente de suas alegações. Ok? Então, obrigada, excelências. Eu peço licença para deixar a plataforma, desejar a todos um ótimo dia, uma ótima semana de trabalho. Até uma breve oportunidade. Obrigada. Tchau, tchau. Eu, na sequência, estou chamando a julgamento, senhoras e senhores, o item 8º da pauta, é a apelação civil 070, 86, 94, 75, a relatoria desembargadora Regina Ferrari, o apelante aqui é Daniela Gabriel Aguiar, e o apelado Unimed Campo Grande, MS, Cooperativa de Trabalho. Não tem sustentação, nesse caso,
Presidente, tem a doutora Marcela aí como parte. Será que não vai ter sustentação? Ela não se apresentou aqui, pelo menos... Ela informou que iria apenas assistir ao julgamento, tá. desembargador. Mas Nesse tem caso, participação da Procuradoria. Procuradoria-Geral de Justiça. Qual é o item, excelência? O item 8º, desembargadora Regina, Vossa Excelência é relatora. Não vai haver sustentação oral, né, excelência? A advogada que está presente é a advogada da Unimed ou da outra parte? Da Unimed, mas vai apenas assistir. Vossa Excelência, com a palavra, desembargadora Regina. Ok, senhores. Já foi lançado o relatório, né, de todos conhecido, e passo, então, as linhas argumentativas do voto. Saúdo a nobre advogada, parabenizando-a. Caso desembargador Júnior Alberto, não sei voto. Presidente, eu também, eu vim para cá ontem, votei em todo o processo e agora de manhã vejo que não foram computados meus votos. Não sei o que aconteceu. Não sei se foi Mas esse aqui está constando, doutor desembargador Júnior, esse está constando o seu voto. Tá? Mas aqui... Então, Vossa Excelência está acompanhado, eu também lancei voto para a desembargadora Regina, como a sustentação já posso proclamar o resultado, não é isso, desembargador? É que a parte que está presente aí, a advogada, é da Unimed, né? Ela não quer, ela... É da autora, da apelante, é da Daniela de Abreu Aguiar. Ah, sim. Então, só um momento. Excelência. Eu estou acompanhando na íntegra seu voto, desembargadora Regina. Nesse caso. Ela é advogada do seu Antônio, é? Ele é advogado da Daniele, né? Aliás. Daniela de Abreu Aguiar. Só um momento, excelência. E tem lançando o voto pela cassação da sentença por violar os consecutados da primazia do julgamento de mérito. Provimento para cassar a sentença recorrida, determinando de imediato retorno dos autos à origem com regular processamento do feito. Aí tem 8, né, excelência? Desembargador. Tem 8. Tá, ok. Só um minutinho. Esse daqui, desembargador Júnior, realmente não tinha constado. Foi o outro que eu estava olhando o número errado. Só um pouquinho. Nós estamos provendo a apelação da Daniela. Então, não há necessidade de fazer a exposição do voto, correto? Exato. A unanimidade. E nós já proclamamos o resultado. Decide a Câmara, a unanimidade, dar provimento ao recurso da apelante Daniela de Abreu Aguiar nos termos do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas. Ok, desembargadora Regina? Ok. A doutora Marcela é advogada da Daniela. Ok? O próximo? Podemos seguir a ordem agora, presidente, do item 3, porque houve desistência da sustentação. Do item 4, desculpa. Então, nós vamos o item primeiro. Isso, o primeiro foi retirado de pauta. Retirado de pauta, né? Experimento meu. O item 2, o item 3. O item terceiro, fora ampliado, já foi. O item 4. Chama a julgamento o item 4 da pauta, ou seja, o processo, a apelação civil número 070, 4304, 62, 2021, da relatoria desembargadora Regina Ferrari, apelante Antônio Maria da Silva, e apelado Banco da Coval S.A., sustentação que será feita pela doutora Aira Assaf. Houve desistência da sustentação, presidente. Então, ok. Todos votaram seguindo a relatora, eu proclamo, portanto, o resultado. Já tenho o voto do desembargador Júnior, meu voto, o desembargador Regina. Decide a Câmara, por unanimidade, negar provimento ao apelo dos termos do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas. É isso, desembargador Regina? Isso mesmo. Na sequência, eu chamo a julgamento o item 5 da pauta, também a apelação número 070, 09, 3929, também da Sua Excelência, desembargadora Regina, relatora. Todos também votaram, como não há sustentação, Vossa Excelência lançou o voto, desembargadora Regina, pelo parcial provimento do apelo, que for acompanhado pelos desembargadores Júnior Alberto e Francisco de Jalva. Posso proclamar o resultado, desembargadora Regina? Decide a Câmara
por unanimidade, dar parcial provimento à apelação nos termos do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas. O item 6 da pauta são embargo de declaração, também da embargadora Regina, embargo de declaração civil número 010 14 52 2021, embargadora Regina é a relatora, embargante é a Crediesel Comercial de Veículo Limitada, embargado César de Castro Brasileiro Borges, não há sustentação, e Vossa Excelência votou desembargadora Regina, que foi acompanhado pelos eminentes componentes da Câmara, rejeitando os embargos, todos à unanimidade. Proclamo, portanto, o resultado. Decide a Câmara, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração nos termos do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas. O item 7 da pauta, continuação de julgamento, um voto de vista, desembargadora Regina Ferrari, o relator do processo sumiu após votar o relator pelo desprovimento do recurso, pediu vista a eminente desembargadora Regina Ferrari, reservando-se o desembargador Júnior Alberto a votar após o voto de vista. Eu chamo a julgamento, portanto, o agravo da continuação de julgamento, o agravo de instrumento número 100, 1972-86-2020, da minha relatoria, e ouço a eminente desembargadora Regina para seu voto de vista. Excelência, o item 7, correto? Certo. 1972-86. Um momento, por favor. Isso. 1972-86, certo? Excelências, a proposição do voto do relator é no sentido de declarar a Justiça Comum Estadual competente para análise da demanda originária, uma vez que entende que se trata de relação jurídico-administrativa decorrente de contratação sem concurso público. Pois bem, além disso, rejeita a tese de prescrição suscitada pelo Estado do Acre. Então, a emenda está vazada já aí, conforme disponibilizado pelo eminente relator. Então, eu pedi vista para dizer que, entendendo que a controvérsia recursal gravita em torno da competência desse juízo estadual, bem como quanto à prescrição de depósitos do FGTS. Então, eu gostaria de tratar da incompetência da Justiça Estadual. Inicialmente, não se desconhece a farta jurisprudência no sentido de ser competência da Justiça Comum as demandas que envolvem pedidos de pagamento de FGTS, em face da administração pública, decorrente de contratação irregular. Todavia, a demanda retratada na origem diz respeito ao cumprimento da decisão homologada na Justiça do Trabalho, páginas 206 e 208, no qual o Estado do Acre apenas efetivou o cumprimento do título executivo, razão pela qual a competência para o exame das consequências daí advindas são do juízo trabalhista. A propósito, urge destacar que a segunda Câmara, esta Câmara, esse colegiado, segundo colegiado civil, passou a adotar esse entendimento depois desse julgado de minha relatoria, que consta do voto condutor de Sua Excelência. Ou seja, no primeiro momento também perfilhei este entendimento trazido aqui agora pelo nobre desembargador Djalma. Porém, posteriormente, essa interpretação foi alterada por este colegiado, consoante ilustram os arestas dos órgãos fracionários deste tribunal, entendendo que havia esse conflito de competência e, portanto, a competência seria da Justiça Trabalhista para julgar, processar e julgar a demanda. E aqui eu trago vários precedentes do órgão, inclusive da desembargadora Denise Bonfim também, quando estava na Câmara Civil, e também do desembargador Laudivon Nogueira. Isso porque afirmou-se interpretação de o caso concreto havia uma particularidade em ensejar uma diferenciação, pois, repito, o Estado do Acre estava dando apenas cumprimento a um ajustamento de conduta homologado na Justiça do Trabalho. Ademais, a primeira sessão do STJ também exarou essa exegese, por ocasião de conflito de competência oriundo do Estado do Acre em caso similar. Aí trago aqui a hipótese do caso idêntico, que diz o seguinte: aqui existe uma particularidade, né, que deve ser, então, tratado pela Justiça do Trabalho.
A ela vai caber o definitivo cumprimento pelo Estado do Acre de providências constantes do termo de ajuste de conduta, firmado em 13 de maio de 99 pelo então secretário de Estado de Fazenda e Procurador-Geral do Estado do Acre, junto ao Ministério Público do Trabalho, e após 17 anos de impugnações na Justiça Obreira, teve ordem de cumprimento expedida. Pois bem, a jurisprudência do STJ orienta-se pela competência da Justiça Laboral para processar e julgar a execução fundada em termo de ajustamento de conduta descumprido celebrado entre o Ministério Público do Trabalho e o ente público estadual. Precedentes, aqui inclusive do ministro Teori Albino Zavascki. Esse julgamento também, este precedente que eu estou a dizer, portanto, o agravo interno não provido da lavra do ministro Herman Benjamin, julgado em 27 de 11 de 19, publicado no Diário do 7 de maio de 2020. Então, por fim, estou votando e endossando o entendimento das câmaras civis deste colegiado a respeito dos judiciosos fundamentos do nobre relator. Eu dou provimento ao recurso do Estado do Acre para declarar a competência do juiz trabalhista. Como voto, excelência? Ok, desembargadora Regina. Desembargadora Regina, apenas a título de ilustração, tem um voto bem recente do ministro Francisco Falcão, datado de 19 de 5 de 2021, que exatamente altera esse entendimento. Esse entendimento, em cima do qual, voto em cima do qual eu me posicionei como me posicionei. Mas Vossa Excelência está dando provimento ao agravo, não é isso? Exato. Desembargador Júnior Alberto. Senhor presidente, eu vou seguir divergência, porque inclusive eu também tenho dado decisões no mesmo sentido. No caso aqui, há uma excepcionalidade em razão desse termo de ajustamento de conduta que foi firmado com a Justiça Trabalhista, né? A jurisprudência remansosa das Cortes Superiores é no sentido de que realmente a competência é da Justiça Comum Estadual, essas questões envolvendo aí o FGTS, no recolhimento, né? Mas há uma particularidade, né, nessa situação aqui do julgamento, que é a existência desse termo aí de ajustamento de conduta que foi formulado, né, entre o Estado e o Ministério Público do Trabalho, que foi homologado pela Justiça Trabalhista, que atrai, então, a competência para a Justiça Laboral. Então, eu vou pedir a devida venha para seguir a divergência, presidente. Em razão de eu já ter lançado também decisões nesse mesmo sentido. Ok, desembargador Júnior, eu proclamo, portanto, o resultado. Decide a segunda Câmara, por maioria, dar provimento ao agravo de instrumento nos termos do voto da eminente desembargadora Regina Ferrari. Não vai para quórum, não, presidente? Não vai não, porque vai agravo do instrumento, aí não tem quórum ampliado, não. Só em apelação. Ok. Nós temos o voto da eminente desembargadora Regina Ferrari. Vencido o desembargador Francisco de Jalma, que votou pelo não provimento do agravo. Eu proclamo, esse é o resultado. Ok? Por maioria, né, presidente? Ok? Por maioria, né, presidente? Por maioria. Por maioria. Chama a julgamento, na sequência, o item 10º da pauta, continuação de julgamento, voto de vista, desembargadora Regina Ferrari, salvo engano, deixa-me ver aqui. Após votar, o processo, o agravo interno número 06888-41-2021, da relatoria do desembargador Júnior Alberto, o agravante do caso é Alexandre Stramontinoli Corrêa, e agravado Ângela Maria Mendes Ferreira. Treta consta o seguinte: após votar o relator, desembargador Júnior Alberto, julgando prejudicado o recurso ante a perda de objeto, pediu vista a desembargadora Regina Ferrari, reservando-se a votar o desembargador Francisco de Jalma. Com a palavra, Vossa Excelência, desembargadora Regina Ferrari, para a continuação do julgamento. Excelências, eu renovo os cumprimentos ao doutor também procurador de Justiça, que tem participação nesse feito, e peço vossas atenção, então, que eu vou passar a leitura do voto visto. Um momentinho, por favor. Renovo saudações.
O presente agravo interno foi interposto contra a decisão monocrática do relator, desembargador Júnior Alberto, por meio do qual Sua Excelência julgou deserto o agravo de instrumento anteriormente manejado. Páginas 43, 47 dos autos processos 100, 681, 17, 2021, 8. Então, é um agravo interno contra a decisão monocrática, onde o desembargador Júnior julgou deserto o agravo de instrumento anteriormente manejado. Processo número 100, 681, 17, 2021, 8010000. O provimento recorrido foi exarado sob o fundamento de que, uma vez intimado, o agravante não recolheu o valor relativo ao preparo recursal, o que foi antecedido de oportunidade para que ele comprovasse o alegado estado de insuficiência econômica. O senhor relator apresentou voto cuja solução é o não conhecimento do presente agravo interno, sob o fundamento de que ele se encontra prejudicado, já que o recurso principal, o agravo de instrumento, já foi julgado. Com todas as vênias, discorda-se sobre a conclusão de haver prejudicialidade. O presente agravo interno está voltado precisamente contra a decisão do relator, que julgou deserto o agravo de instrumento. Logo, a prolação da própria decisão recorrida é insuscetível de servir como questão prejudicial ao julgamento do agravo interno. Além disso, a análise cronológica dos autos do agravo de instrumento permite algumas constatações importantes, quais sejam: primeiro, a decisão do relator que provisoriamente indeferiu o pedido de justiça gratuita do agravante foi divulgado no Diário de Justiça do dia 11 de junho de 2021, páginas 38 e 40. 2. A decisão do relator que inadmitiu os embargos de declaração opostas pelo ora agravante foi divulgada no Diário da Justiça de 14 de junho de 2021. A oposição dos aclaratórios deu contra o despacho que, proferido antes da decisão de deferimento, concedeu oportunidade para que o ora agravante apresentasse prova acerca do alegado estado de hipossuficiência econômica. Páginas 18 a 25. E 3. A decisão, ora recorrida, deserção do agravo de instrumento, foi divulgada no Diário de Justiça de 30 de junho de 2021, páginas 43 e 48, depois que o agravante já interpusera um primeiro agravo interno, 01007487, 2021, 8010000, voltado contra a decisão do relator, que provisoriamente indeferiu o pedido de gratuidade e, simultaneamente, concedeu às 15 horas hoje, né? De 5 dias para o recolhimento do preparo recursal. A cronologia dos fatos evidencia que ocorreram algumas situações que cerceiam a defesa e também contém uma inadequação procedimental, conforme explico. E cuja situação impõe-me trazer uma questão de ordem e a arguição de uma preliminar de nulidade de ofício, conforme dispõe o artigo 278, parágrafo único do CPC. Pois bem, os vícios procedimentais serão expostos e analisados, então. Em primeiro lugar, a oposição dos embargos declaratórios interrompeu o prazo para que o ora agravante comprovasse o alegado estado de hipossuficiência. Portanto, a contagem do referido prazo só foi reestabelecida a rigor depois da decisão dos aclaratórios. Não obstante, o indeferimento provisório do pedido de gratuidade se deu quando os embargos ainda estavam pendentes de julgamento. Logo, o ora agravante não teve prévia oportunidade para, eventualmente, produzir prova sobre o alegado estado de incapacidade econômica, pois foi antes do transcurso do prazo sobreveio a decisão do relator que deferiu provisoriamente o pedido de justiça gratuita. Além disso, o fato de que a decisão ora recorrida, deserção do agravo de instrumento, fora proferida depois que o primeiro agravo interno já estava em tramitação. Chama atenção este fato de que a decisão ora recorrida, que ocorreu a prolação de deserção do agravo de instrumento, fora proferida depois que o primeiro agravo interno já estava em tramitação. Pois bem, neste recurso, como já realçado, o agravante impugnou a decisão provisória de indeferimento,
da JG, concessão de prazo de 5 dias para o recolhimento do preparo. O julgamento do citado agravo interno ocorreu na sessão do dia 9 de novembro de 2021, oportunidade em que essa desembargadora signatária esteve justificadamente ausente. À unanimidade, os senhores membros do colegiado não conheceram do recurso, sob o mesmo fundamento de que ele se tornaria prejudicado, a considerar a decisão que julgou deserto o agravo de instrumento. Peço vênia para, então, discordar do nobre colega, desembargador Júnior Alberto. O anterior agravo interno foi interposto regularmente no lustro legal de 15 dias e, como já sobredito, antes da decisão que declarou a deserção. Assim, o procedimento adotado subtraiu do postulante do benefício de gratuidade judiciária a possibilidade de levar a questão para o exame do órgão colegiado competente. Para isso, há uma importante corrente jurisprudencial que entende o seguinte: o prazo para o recolhimento do preparo, de 5 dias, só deve ser aberto depois que o órgão colegiado confirma a decisão do relator, que indefere o pedido de justiça gratuita. Nesse sentido, eu trago aqui a colação jurisprudência sobre o assunto. Cumpre registrar que o CPC possui disposição expressa, no sentido de que somente após a confirmação da denegação da gratuidade da justiça pelo órgão colegiado, o relator determinará o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Jurisprudência que eu trago aqui a colação, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inteligência do parágrafo 2º do artigo 101 do CPC, da Lavra, da desembargadora Ana Paula Caixeta, da 4ª Câmara Civil, Tribunal de Minas, em 26 de 11 de 2021. Então, nesse cenário, conclui, com todo o respeito que eu tenho às decisões muito bem elaboradas, as prestimosas decisões do nobre relator, os quais eu sempre, em sua grande e esmagadora maioria, eu acompanho, tenho que ocorreu uma pequena inadequação no procedimento. O ora agravante deve ter oportunidade para produzir provas sobre o declarado estado de hipossuficiência econômica, mediante a reabertura do prazo. Se o senhor relator, posteriormente, indeferir o pedido de gratuidade, pois bem, então caberá à parte cumprir ou não, ou continuar agravando, qualquer situação que o valha, ou venha fazer o pagamento. Se houver um futuro e eventual agravamento interno desta decisão que indeferir, deve ser submetido, portanto, ao colegiado competente, após o que se abrirá ou não o prazo para recolhimento do preparo, a depender do acatamento ou não do pedido de justiça gratuita. Então, por todo exposto, estou declarando de ofício a nulidade do procedimento do agravo de instrumento, número 1681-17-2021-8010000, e, por conseguinte, julgando prejudicado o presente agravo interno. Então, estou declarando de ofício a nulidade desse julgamento, a fim de que o que ocorre? Voltamos lá no status quo ante, volta para o estado de origem, para o ponto em que o senhor relator determinou que seja comprovada a alegada hipossuficiência. A partir daí, cumprido isto, sem problema nenhum, a partir daí o relator pode indeferir ou não a JG e as partes seguirão o seu caminho. Aí, provavelmente, o agravante poderá até pagar ou não, se insurgir novamente por meio de outros recursos cabíveis. Então, é como estou votando, Excelência. Senhora desembargadora Regina, a senhora está considerando aí que a interposição dos embargos declaratórios teriam... Condão de suspender, Excelência. O senhor teria que dizer se os embargos... Esses embargos, eles não foram conhecidos porque foram interpostos contra um despacho, né? Pois bem, mas eles foram decididos depois, né? É esse o problema. Aí que foi o grande probleminha que eu entendi da inadequação. Mas... esses embargos
interpostos contra um mero despacho, né, que mandava apresentar um despacho de expediente, determinou o embargante providenciar a juntada de documentos capazes de demonstrar a suposta insuficiência. Esses embargos, quando eles não são conhecidos, eles não têm o condão de acarretar aí a suspensão da baixa processual. Perfeito. Mas se o senhor não estiver habilitado a votar, eu pedi vista para examinar essa questão de ordem. Porque, Excelência, só por amor ao debate, eu compreendo a sua posição, desembargador, o senhor sabe que eu sou, assim, eu tenho o maior amor e respeito a todas as decisões contrárias, e que são eminentemente pouquíssimas aqui no nosso colegiado. Mas a decisão que indeferiu provisoriamente o pedido de AJG, ainda está, quando ela ocorreu, ainda estava pendente a decisão dos embargos declaratórios. Se eles podem ser conhecidos ou não, se eles são cabíveis ou não, entende o que eu quero dizer? Porque quando há um despacho que seja, ou uma decisão em que haja interposição de um embargo declaratório, primeiro, suspende qualquer coisa. Então, primeiro tem que decidir esses embargos. O despacho que concedeu 5 dias para comprovar a alegada hipossuficiência. Então, se a decisão foi proferida antes da deliberação quanto à propositura dos embargos de declaração, essa decisão me parece que tolheu do agravante a possibilidade de comprovar ou não a hipossuficiência. Aí tudo bem, se o senhor entender, o senhor traria para o pleno, eu entendo que aqui não deu, o senhor daria, no caso, a decisão provisória e traria para o pleno decidir o agravo, né? Tem direito ou não, né? Nós iríamos confirmar ou não a decisão que o senhor teria deferido ou indeferido a hipossuficiência. Mas eu coloco essa questão de ordem e de nulidade, então, desse julgamento, Excelência. Eu vou pedir vista para analisar essa questão de ordem, senhor presidente. Porque eu entendo que o despacho, que o embargo da declaração contra o despacho sem conteúdos decisórios não tem um condão de acarretar a suspensão de prazo processual, não. Em vez de ser como uma chicana do advogado, né, para forçar uma situação aí não prevista em lei, viu? Mas, de qualquer maneira, ele é agravável, né? A decisão posta é agravável. Das decisões colocadas em agravo, elas são, eu já vi várias, elas podem fazer nascer possibilidades de agravo de embargo de declaração. Até acho que estava clara a decisão. Perfeitamente. Mas eu teria que decidir e dizer, não, entendeu? Mas antes do senhor proferir a decisão, porque ela foi anterior, foi questão de dias, desembargador, questão de dias. Desembargador Júnior, Vossa Excelência é o relator desse processo, então você melhor retirar de pauta, senhor. Eu vou pedir vista, eu peço que a senhora me encaminhe aí essa declaração de votos para me trazer aí o julgamento. É isso que faz a beleza do nosso colegiado, né, desembargadores. Porque, graças a Deus, aqui nós não temos nenhuma pretensão de fazer valer esse ou aquele. Isso. Obrigada. Assim também eu sempre me curvo, às vezes, a algum entendimento que me faz, né? Para apresentar o meu voto em relação a essa questão de ordem que foi suscitada de ofício pela desembargadora Regina. Está presidente. Ok. Após votar a desembargadora Regina Ferrari, na continuação do julgamento, pode trazer o voto de vista. Apresentando uma questão de ordem, o desembargador Júnior pediu vista do processo para examinar a questão de ordem levantada pela desembargadora Regina Ferrari. Né? Vossa Excelência, vamos retirar de pauta para Vossa Excelência examinar essa questão de ordem levantada pela desembargadora Regina. Ok, Caiana? Ciente, Caiana? Ok? Mais alguma coisa, Caiana? Não. Tá bom. Senhora. Presidente, por gentileza, repita aí a proclamação do resultado, por favor. Decide a Câmara, a unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto relator e das mídias digitais arquivadas.
Presidente, são 2 recursos nesse item 11, tá? Que é a apelação civil 070, 98, 60, 16, não é isso? Exatamente. Voto pelo conhecimento em parte, Vossa Excelência lançou o voto pelo conhecimento o primeiro apelo primeiro apelo conhecido em parte, na parte conhecida, parcialmente provido. Segundo apelo não conhecido, viu? Ok. Então, decide a Câmara, a unanimidade, dar parcial provimento, conhecer da primeira apelação e, na parte conhecida, dar parcial provimento. Unanimidade. Em relação ao segundo recurso, decide a Câmara, a unanimidade, não negar, não conhecer da referida apelação. Nos termos do voto do relator. Nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Ok? Obrigado. Doutor, bom, com isso nós encerramos a pauta. Eu, não havendo mais processo, concedo a palavra a quem dela queira fazer uso. Para parabenizar a desembargadora Regina, aí, que é vó pela segunda vez, né, desembargadora Regina? E também reforçar aquilo que eu disse a todas as mulheres, doutora Cauana, desembargadora Regina, né, pela passagem do seu dia. Obrigada. Regina é a avó pela 4ª vez, né, Regina? 4ª vez, com muito já é 4, né? Bom, parabéns, viu? Olha, eu vou lhes dizer, é muito mais difícil ser avó do que ser pai e mãe. Por quê? Ser avó é realmente padecer no paraíso, porque você vê as coisas, você quer interferir, mas você não pode, porque os pais dizem, mamãe, você já criou os seus, deixe nós. Então, assim, como a gente tem mais experiência, a gente tem anos-luz na frente, então isso bate uma certa ansiedade, uma certa trabalheira. Mas tudo no controle de Deus, Deus é pai, eu estou muito, assim, desembargador Júnior, desembargador Francisco Djalma, doutor Carlos, assim... a gente, quando vê uma criança nascendo em tempos de guerra, dá uma sensação assim... E eu soube, falando em guerra, eu soube agora que diz que o Putin está com câncer terminal, viu? Que isso? Deve ser fake news, desembargador. Será? Está no jornal aí, viu? Eu vi alguma coisa nesse sentido também. Mas... É por isso que ele está querendo destruir tudo, viu? Não deixar nada, porque ele é egoísta, viu? Não quer deixar nada para as próximas gerações. A gente fica reflexiva, né? De ver aquele ser humano nascendo tão inocente, não sabe de nada do que está acontecendo, que tem criança sofrendo, criança morrendo, mulheres sofrendo. Idosos se arrastando ali através de bosques. É impensável essa guerra. É inescrutável, infelizmente. Mas eu agradeço, meus amigos queridos, eu agradeço as felicitações, o grande carinho sempre presente de vocês na minha vida. Tenho certeza que assim, não tem nada no mundo que pague a gente estar num colegiado com paz, né? Sem conflitos, como já vimos outrora, que a gente não tinha a liberdade de divergir, misericórdia. Isso é muito bom. E pomos aqui as nossas humildes, né? Os nossos humildes entendimentos aqui para vir ao debate. Muito obrigada e também pelas felicitações pelo Dia da Mulher. E quero também aproveitar, desembargadores Caiana, também estender a você, aos senhores, o doutor Carlos Maia, o desembargador Francisco Djalma e o desembargador Júnior, que levem o meu grande abraço às vossas esposas e às vossas mães, viu? Às vossas filhas. Regina, obrigado. Porque a mulher não é que nós queremos ser melhores que os homens, não. Nós temos que estar ao lado dos homens, né? E sabemos nós que é bom estarmos juntos e fortificados. Isso que é importante. Eu costumo dizer que todo homem tem que ter uma filha mulher, para conhecer melhor a essência do espírito feminino. Todo homem tem que ter uma filha mulher, porque é através dessa relação feminina que a gente percebe qual a grandeza, quão grande é a mulher, e a beleza feminina é muito importante, nos ajuda no nosso dia a dia. Eu todo dia acordo com um bom dia da minha filha por telefone. Bom dia, papai. Isso me engrandece, me deixa orgulhoso. Mas, Júnior... Desembargador Djalma, o senhor concorda com o que eu disse? As grandes guerras, os grandes genocidas são todos homens, viu? Pois é verdade, é verdade. Verdade. Eu não ia fazendo essas coisas. É verdade. Lamentavelmente, é uma realidade. A gente fica vendo, né? Eu vejo a inocência da minha neta mais nova, sem ser essa que nasceu domingo. A Elisa, ela tem 3 aninhos. Aí
Às vezes eu dou uma passadinha, corridinha lá, eu falo, tchau, Elisa, a vovó já vai. Ela fala, de novo, você já vai, vovó, fique mais. Aí eu digo, não, a vovó tem que trabalhar. Ela fala assim, de novo? E o Adair, como é que tá? Tá radiante? Muito feliz. Muito obrigada. Gente, um bom dia a todos. E que Deus venha trazer saúde e paz para todos nós, vossos familiares, todas as mulheres. E que essa guerra acabe. Em nome de Jesus, nós estamos orando, em nome de Jesus. Esperamos isso. A justiça de Deus tarda, mas não falha. Exatamente. Ó, São Bento aqui, viu, desembargador Júnior? Eu mandei buscar uma imagem novinha dele, viu? Olha, São Bento aqui no meu pescoço que eu não tiro. Poderosíssimo. Declaro encerrada a presente sessão, cumprimentando a todos os colegas, ao eminente procurador, doutor Carlos Maia.